E na verdade é só uma dica, né? É só uma dica mesmo que eu queria trazer para vocês. Bom, eu queria falar um pouquinho, a dica sobre o vínculo. Né? Quando a gente fala sobre adoção, a gente tem essa preocupação grande sobre o vínculo, né? Houve uma ruptura de um vínculo e agora é preciso que haja uma formação de um novo vínculo. E o vínculo, ele deve ser, a formação de vínculo, ele depende de algumas coisas. Ele depende de um ambiente, né? Ele depende dos cuidados, esses cuidados cheios de afeto, das emoções. Ele depende também de palavras que vão dar sentido e vão dar direção para essa criança que agora está, né, se submetendo está convivendo nesse ambiente. Então, como é que é essa formação de vínculo? Por que ela é importante? Ela é importante, ela está carregada desse afeto, desse carinho, porque aqui, a partir desse convívio, é que a criança vai se estruturando e se desenvolvendo como pessoa. Na verdade, ali, no dia a dia, nesse relacionamento, a criança se estrutura, e essa estrutura eu queria que você pensasse como um esqueleto humano, que estrutura o corpo. Então, esse convívio também é que estrutura a parte emocional da criança, é esse dia a dia, né? Agora, quando a gente fala de ruptura, de vínculo, a gente tem que lembrar que nós somos seres de vínculos o tempo todo sendo rompidos e novos vínculos sendo formados. A gente pode pensar a partir do nascimento, né? A criança, quando ela quando na hora do parto há todo um preparo, não é isso? Mas há uma ruptura de um vínculo de uma forma para um novo vínculo agora que vai acontecer fora da barriga da mãe. Mas isso não foi uma ruptura assim de uma hora por outra, de qualquer jeito. Houve todo um preparo, o corpo da mãe é preparado, a criança vai tomando posições corretas, né? Há uma dilatação, há todo um processo de preparação para que esse vínculo aconteça, né? E para que um novo vínculo se estabeleça. Quando a mãe volta para trabalhar, né? É preciso que haja um preparo para a hora que esse vínculo for rompido, para que um novo vínculo, uma nova forma se estabeleça nesse vínculo, né? Não pode ser de uma forma, de uma hora para outra, tem que ter um desmame, né, entre aspas, para que a criança seja preparada aí para enfrentar agora um tempo maior sem a mãe que saiu para trabalhar. E quando a criança vai para a escola, que a gente chama que talvez um dos momentos mais agressivos de ruptura de vínculo, porque a criança vai sair do ambiente da casa e vai para um ambiente que não é o ambiente dela, ela tem que aprender a conviver nesse ambiente. Então, o tempo todo nós somos seres assim, onde os vínculos são rompidos para o estabelecimento de novos vínculos. Isso é natural, isso é biológico. Bom, o que a gente precisa pensar é que nós agora, num novo formato de família, num novo momento, a gente fazer com que esses vínculos, a casa, nós pais, temos o privilégio e até o dever de fazer com que esses vínculos eles sejam mais romantizados, eu vou chamar assim. Ao invés de falar de ruptura, a gente precisa falar de desenlace, né? Como se o vínculo fosse um laço. E agora é preciso que haja um desenlace desse vínculo para que um novo vínculo se forme, né? E da mesma forma, com um novo laço. Bom, como para se estabelecer um vínculo a gente precisa dessa afetividade, desse ambiente, de toda essa carga de afetividade, a gente tem que pensar também que a criança, quando ela vem para uma nova família, ela veio também de um momento de uma ruptura, talvez até muito agressiva, né? De um momento onde essa ruptura não foi tão tranquila. E ela está com medo, ela tem medo de passar por uma rejeição. E a gente agora se depara com um desafio muito grande nessa nova casa. Primeiro, é porque a gente tem o hábito de descartar ou de querer apagar esse passado. Né? Lembra da história do Tilico, que ele vem com o Rex, o cachorro? Ele vem trazendo uma herança, ele vem trazendo uma história que não tem como ser apagada. E da mesma forma, a criança, quando ela vem para essa nova casa, para esse novo lar, ela vem com muito medo de ser rejeitada novamente. Quando isso acontece,
às vezes a gente perde a paciência, porque existem situações que nós vamos nos deparando no dia a dia que vão deixar isso bem claro. Às vezes situações simples que vão mostrar essa insegurança e que vão exigir dos pais todo um exercício, uma atenção. Quando esse momento, essas situações acontecem, a nossa tendência é brigar, é perder a paciência, mas a gente precisa entender que a rejeição, ela dói no nosso cérebro no mesmo lugar que a gente sente a dor física. Então o registro que fica na memória é um registro muito forte e que não é fácil assim para ser apagado, não é fácil assim para ser negociado. Mas todas as vezes que essa ruptura, que esse momento de rejeição vira memória, a gente precisa fazer, a gente tem a oportunidade de fazer com que essa memória seja mudada. O nosso cérebro tem essa capacidade. A partir do quê? Desse momento, dessa afetividade. Com essa afetividade a gente pode afetar a criança emocionalmente e mudar o curso dela. Porque quando a criança é privada dessa afetividade, ela vai passar por vários problemas, né? Ela vai ter várias sequelas. E não só emocionalmente, mas fisicamente também. Existem histórias pós-guerra onde as crianças privadas de afetividade acabavam morrendo. E eu lembro bem de Pestalozzi, na Suíça, que ele viu essa situação das crianças que estavam já sendo abrigadas e acabavam morrendo. Por quê? Porque elas foram abrigadas, elas tinham a comida, elas tinham a cama, elas tinham o amparo, mas elas não tinham afeto. E elas continuavam morrendo. E aí Pestalozzi criou a pedagogia baseada no afeto, que foi o diferencial dele. Foi o diferencial de Pestalozzi, falando que a gente precisava afetar a criança emocionalmente. Bom, então a gente já sabe que para estabelecer vínculos, a gente precisa de afetividade. Mas não só estabelecer o vínculo, mas manter esse vínculo, fortalecer esse vínculo. Então a minha dica hoje é o quê? A minha dica hoje é a contação de história. A contação de história, ela promove um momento, um ambiente de afetividade que vai mudar, que pode mudar a história, tanto de quem ouve a história, quanto de quem está contando essa história. Na verdade, eu vou deixar só dois pontos importantes, duas situações que acontecem durante a contação de história que eu acho muito importante, que é a empatia. Quando a gente conta a história, nesse momento de afetividade, de olhar nos olhos, de caras e bocas, né? de tentar ler os sinais não falados, mas os sinais que a gente faz, os gestos que a gente faz durante a contação de história, a criança ela aprende durante esse momento a ter empatia por quem está contando. E isso vai fazendo o quê? Com que você fique vinculado a essa criança. Isso não é espiritual, não, isso é biológico, são por causa de neurônios espelhos que se disparam naquele momento onde essa afetividade, quando essa afetividade é gerada, e isso é natural da criança. Então, o que acontece? A empatia é gerada durante a história, mas a empatia também, ela começa a ser ensinada à criança como um exercício. Como que isso acontece? A criança, quando ela está ouvindo a história, ela se coloca no lugar daquele personagem. E ela começa a vivenciar a situação que aquele personagem está vivendo. E assim ela começa a resolver conflitos internos e a propor soluções para aquele personagem. E isso é empatia, é quando a gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente se referencia no outro, no momento da história, ela está se referenciando em você e quando ela está se colocando no lugar do outro. E a empatia hoje é uma habilidade, é uma característica necessária para a convivência em sociedade. Então, quando a criança está olhando para você, ela se vê como pessoa, ela se faz como pessoa, ela se estrutura como pessoa e ela aprende a exercitar a empatia. Então, a minha dica é essa: conte histórias, afete emocionalmente essa criança e lembra que para contar história não tem idade. Qualquer idade a criança pode ouvir, o adolescente pode ouvir história e qualquer dia é dia, qualquer hora é hora. Essa é a minha dica que eu quero deixar aqui. Na verdade, eu tenho um curso, né? Na verdade, é um método de contação de história, chama Criando com História, o CCH, onde eu falo mais detalhado, com
dicas, com estratégias e com muita propriedade sobre a criação com história. Então fica a dica aqui hoje e qualquer coisa pode contar comigo. É isso aí. Tá? Obrigada. E peraí, Pepe, peraí, gente. Na verdade, eu preciso descer com as crianças, até porque eu tenho que contar uma história para eles. Eu trouxe uma surpresa, mas está naquela sacola ali, aquela sacola pesada. E aí, se vocês puderem me ajudar a levar aquela sacola, pode, pra gente abrir lá embaixo a surpresa que eu trouxe. E eu vou até levar a Jéssica comigo, a Jéssica vai me ajudar. Então, gente, ó, tchau pra vocês, que nós vamos ouvir uma história lá embaixo, tá? Aqui, Pepe, você me ajuda?